Tem gente que diz que objeto não tem alma, que apego a coisas materiais é coisa de gente fraca, de quem não sabe deixar o passado para trás. Mas essas pessoas nunca seguraram nas mãos uma aliança que atravessou 3 gerações de mulheres. Nunca sentiram o peso de mais de 70 anos de história num pedaço de ouro que cabe na palma da mão. Nunca viram essa mesma história ser jogada dentro de um saco de lixo preto, junto com embalagens vazias e papéis velhos, como se não valesse absolutamente nada. Meu nome é Vera Lúcia Monteiro. Tenho 68 anos. E essa história começa num sábado de manhã que eu jamais vou esquecer, por mais que tente. Eu estava deitada na cama do meu quarto, aquele quartinho nos fundos da casa do meu filho Marcelo, onde eu morava há 8 anos. Era um cômodo pequeno, com uma janela que dava para o muro dos fundos e uma porta que rangia toda vez que alguém abria. Mas era o meu canto. Ali eu guardava minhas poucas coisas, minhas lembranças, os pedaços de uma vida inteira que couberam em 2 malas quando saí da casa onde vivi com meu marido Osvaldo por mais de 3 décadas. O sol entrava pela fresta da cortina fina e fazia uma linha dourada no chão de cerâmica. Eu gostava daquele momento de silêncio antes da casa acordar. Era o único horário em que eu me sentia em paz, antes de começar a rotina de sempre. Preparar o café, cuidar dos netos Lucas e Marina, limpar o que ninguém limpava e ouvir as reclamações da minha nora Débora sobre tudo o que eu fazia de errado. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando guardar aquela tranquilidade por mais alguns minutos. Foi quando ouvi a porta do meu quarto se abrir. Sem batida, sem aviso, sem o mínimo respeito que se tem até com desconhecidos na rua. Débora entrou como um furacão. Carregava 3 sacos de lixo pretos debaixo do braço e tinha aquele olhar determinado que eu já conhecia bem demais. O olhar de quem ia fazer as coisas do jeito dela, querendo eu ou não, gostando eu ou não. Bom dia para você também, eu disse, tentando manter a calma enquanto me sentava na cama. Ela nem respondeu. Foi direto para o meu armário e começou a abrir as gavetas com uma pressa que me gelou o estômago. "O que você está fazendo?" perguntei, sentindo meu coração acelerar. "Limpeza", ela disse, sem me olhar. "Essa casa precisa de espaço, de ar, de modernidade. Vou reformar tudo, deixar num estilo clean, minimalista. E esse quarto aqui está cheio de tranqueira acumulada que ninguém usa faz anos." Tranqueira. Era assim que ela chamava as minhas coisas. Os porta-retratos com fotos do meu casamento, onde Osvaldo aparecia jovem e sorridente ao meu lado. Os lenços bordados à mão que minha mãe me deu quando completei 15 anos. Os livros de lombada gasta que eu lia e relia há décadas, sempre encontrando algo novo em histórias antigas. Tudo isso para Débora era tranqueira. Tentei me levantar para impedir, mas minhas pernas não obedeceram. Era como se meu corpo soubesse, antes da minha mente, que não adiantava lutar, que eu já tinha perdido aquela batalha há muito tempo, no dia em que aceitei viver sob o teto de alguém que nunca me quis ali de verdade. Débora ia tirando as coisas das gavetas e jogando dentro dos sacos sem cerimônia nenhuma. Roupas que ela considerava velhas demais para existir. Caixas de bijuterias que ela achava sem valor nenhum. Cartas amareladas que Osvaldo me escreveu quando éramos namorados, décadas atrás, e que ela nem se deu ao trabalho de perguntar o que eram antes de jogar fora. Eu assistia em silêncio, um silêncio que doía mais do que qualquer grito que eu pudesse dar. Foi quando ela abriu a gaveta do criado mudo. A gaveta onde eu guardava a coisa mais preciosa que eu tinha no mundo. Vi a mão dela alcançar a caixinha de veludo azul marinho. Vi ela abrir a tampa com curiosidade descuidada. E vi o rosto dela se contorcer numa expressão de deboche quando seus olhos encontraram a aliança que estava ali dentro. Era uma peça simples, à primeira vista. Um anel de ouro amarelo com trabalho em filigrana, delicado, intrincado, feito à mão por alguém que entendia que joias não são apenas adornos. São histórias moldadas em metal precioso. São amor transformado em algo que se pode tocar. Aquela aliança nasceu em 1952, muito antes de eu existir. Meu avô Joaquim, um marceneiro de mãos calejadas pelo trabalho duro e coração enorme que transbordava bondade, economizou durante 3 anos para encomendá-la.
Ele separava moeda por moeda, guardava cada centavo que sobrava, recusava pequenos prazeres para si mesmo. Tudo porque queria dar algo especial para minha avó Conceição, para celebrar 40 anos de um casamento que havia sobrevivido à pobreza, a perdas e a dificuldades que eu nem consigo imaginar. Na época, havia um joalheiro português na cidade de Sorocaba, chamado Antônio Ferreira da Silva. Ele tinha vindo de Lisboa, fugindo da miséria que assolava Portugal no pós-guerra. Se estabeleceu no Brasil com as ferramentas do ofício e uma habilidade rara que logo ficou conhecida na região. Antônio fazia peças únicas, no máximo 10 por ano, cada uma trabalhada à mão durante meses, com uma paciência e um cuidado que não existem mais. Meu avô foi até a oficina dele, mostrou todas as economias que tinha juntado em 3 anos de sacrifício e pediu uma aliança que representasse o amor de uma vida inteira. Antônio Ferreira olhou para aquele homem simples de mãos grossas e olhos úmidos, viu a devoção genuína que transbordava dele e aceitou o trabalho. 3 meses depois, a aliança ficou pronta. Era uma obra de arte em miniatura, com fios de ouro entrelaçados formando padrões que pareciam rendas. Minha avó Conceição usou aquela peça no dedo todos os dias até o último da vida dela. Nunca tirou, nem para dormir, nem para lavar louça, nem para nada. E antes de partir, aos 82 anos, ela chamou minha mãe Maria das Graças ao seu leito. Tirou a aliança do dedo com esforço porque já não saía fácil depois de tantas décadas. Colocou na mão dela e disse palavras que atravessaram gerações. Isso aqui é a prova de que fomos amadas. Passa para diante. Minha mãe usou a aliança por décadas também. Ela dizia que sentia a presença da mãe dela toda vez que olhava para o próprio dedo. E no dia do meu casamento com Osvaldo, em 1978, numa cerimônia simples na igreja do bairro, ela tirou a aliança do próprio dedo e colocou no meu. Eu tinha 20 anos, estava tremendo de emoção, e chorei tanto que mal consegui dizer os votos. Não era só uma joia. Era a história da minha família inteira cravada em ouro. Era Conceição, Maria das Graças e eu, 3 mulheres unidas por um fio dourado que atravessava o tempo. Tudo isso passou pela minha cabeça em segundos, enquanto eu via Débora segurando aquela aliança entre o polegar e o indicador, afastada do corpo, como se fosse algo sujo que pudesse contaminá-la. "Isso aqui ainda existe?" ela disse, com uma risada debochada que me cortou por dentro mais fundo do que qualquer faca. Meu Deus do céu, que coisa mais cafona, mais ultrapassada. "Débora, por favor", eu consegui dizer, a voz falhando e os olhos ardendo. "Essa aliança é de família, era da minha avó, depois da minha mãe. Tem mais de 70 anos de história." Ela me olhou com aquela expressão que eu conhecia tão bem. A expressão de superioridade, de impaciência, de quem acha que está perdendo tempo precioso ouvindo bobagem de velha. "Dona Vera, pelo amor de Deus, a senhora precisa se desapegar dessas coisas. Isso aqui é velharia pura. Nem ouro de verdade deve ser mais. Olha essa cor toda desbotada, sem brilho. Aliança de 70 e tantos anos atrás? Ninguém guarda isso. Isso é lixo, lixo." E então ela fez. O gesto que mudou tudo. O gesto que eu vou carregar na memória até o último dia da minha vida, que vai me visitar em sonhos e pesadelos, que marcou o antes e o depois da minha história. Ela jogou a aliança dentro do saco de lixo preto. Vi aquele arco dourado atravessar o ar em câmera lenta e desaparecer entre papéis amassados, embalagens de plástico e restos de uma vida que ela considerava sem valor. Ouvi o som abafado do metal batendo no fundo do saco. Um som pequeno que ecoou dentro de mim como um trovão, e senti algo se partir no meu peito, em 1000 pedaços que eu não sabia se algum dia conseguiria juntar de novo. Quis gritar, quis me levantar e avançar. Quis arrancar aquele saco das mãos dela e recuperar o que era meu por direito, por história, por amor, por tudo que realmente importa na vida. Mas meu corpo não obedeceu. Era como se décadas de silêncio, de engolir desaforo, de aceitar humilhação calada, tivessem finalmente me paralisado por completo. Débora amarrou o saco de lixo com um nó firme e me olhou com aquele sorriso de quem acabou de vencer uma batalha que a outra pessoa nem sabia que estava travando. "Pronto", ela disse, ajeitando o cabelo. "Agora sim,
Esse quarto vai ficar apresentável, vai dar para receber gente aqui. Depois a senhora me agradece por ter tomado essa iniciativa. Ela saiu do quarto carregando os sacos. Ouvi os passos dela pelo corredor, o barulho da porta da área de serviço se abrindo com um rangido, e o som dos sacos sendo jogados no chão junto aos outros que já esperavam a coleta de segunda-feira. Fiquei sentada na cama, olhando para o espaço vazio no criado mudo onde a caixinha de veludo azul marinho costumava ficar. Minha respiração estava pesada, irregular. Minhas mãos tremiam no colo. E uma pergunta martelava na minha cabeça sem parar. Como eu deixei isso acontecer? Como eu deixei minha vida chegar nesse ponto? O resto do sábado passou num borrão de dor contida. Preparei o almoço como sempre, no piloto automático. Servi a mesa como sempre, em silêncio. Comi no meu canto enquanto Débora falava animada sobre os planos de reforma, sobre as cores modernas que ia escolher, sobre como a casa finalmente ia ficar com cara de gente. Marcelo concordava com tudo que ela dizia, como sempre fazia. Os netos nem perceberam que a avó mal tocou na comida, que a avó estava se desfazendo por dentro. À noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto, incapaz de dormir. O quarto parecia mais vazio do que nunca, mais frio, mais estranho. Não era só a aliança que tinha ido embora. Era como se uma parte essencial de mim tivesse sido jogada naquele saco de lixo junto com ela. A segunda-feira amanheceu cinzenta, carregada de nuvens baixas. Acordei às 5 da manhã com o barulho do caminhão de lixo entrando na rua. Fiquei deitada no escuro, os olhos abertos, ouvindo. Os passos pesados dos coletores no portão. O arrastar dos sacos pelo chão de cimento. O barulho surdo deles sendo jogados na caçamba do caminhão. E então o motor acelerou e o caminhão foi embora, levando com ele papéis velhos, embalagens vazias e uma aliança de 1952 que carregava a história de 3 gerações de mulheres que amaram e foram amadas. Chorei em silêncio, o rosto enfiado no travesseiro para ninguém ouvir. Chorei por Conceição. Chorei por Maria das Graças. Chorei por Osvaldo. Chorei por mim mesma, pela mulher que eu tinha me tornado, pela vida que eu estava vivendo sem viver. Depois, sequei as lágrimas, lavei o rosto com água fria e fui preparar o café da manhã. Porque era isso que se esperava de mim. Era isso que eu sempre fazia. Engolir a dor, esconder os sentimentos e seguir em frente fingindo que nada tinha acontecido. Se eu soubesse o que aconteceria uma semana depois, talvez tivesse agido diferente naquele sábado. Talvez tivesse enfrentado Débora, gritado, recuperado a aliança a qualquer custo. Mas eu não sabia. Ninguém sabe o que o futuro guarda. A maior virada da minha história estava prestes a bater na minha porta. Literalmente. 1 semana. 7 dias. 168 horas, carregando um vazio no peito que parecia crescer a cada respiração. Era assim que eu me sentia, desde que o caminhão de lixo levou embora a aliança da minha avó, da minha mãe, a minha herança de 3 gerações de mulheres que amaram e foram amadas. Durante aquela semana, eu funcionei no automático. Acordava, preparava café, cuidava da casa, fazia comida, servia à mesa, lavava a louça, me escondia no quarto, repetia tudo no dia seguinte, e no outro, e no outro, como uma máquina que não sabe mais para que serve, mas continua funcionando, porque é a única coisa que conhece. Débora parecia mais leve, mais satisfeita consigo mesma. A reforma da casa tinha começado, e ela andava pela sala mostrando amostras de tinta para Marcelo, falando sobre móveis novos, sobre um estilo de vida mais moderno. Cada vez que eu passava e ouvia aquelas conversas, sentia um aperto no peito. A casa estava sendo transformada e eu me sentia cada vez mais uma peça que não encaixava em lugar nenhum. Lucas e Marina, meus netos de 10 e 7 anos, às vezes vinham me procurar no quarto para brincar. Eu tentava sorrir para eles, tentava parecer a avó de sempre, mas alguma coisa no meu olhar devia estar diferente. Marina me perguntou uma vez se eu estava doente. Disse que não, que estava apenas cansada. Ela me abraçou apertado, encostou a cabecinha no meu ombro e disse que me amava. Foi o único momento de calor humano que eu senti naquela semana inteira. O sábado seguinte amanheceu diferente. O sol entrava forte pela janela e havia um silêncio incomum na casa.
Débora tinha levado as crianças para um passeio no shopping e Marcelo estava trabalhando no escritório que ele improvisou na garagem. Eu estava sozinha na sala, folheando uma revista velha sem prestar atenção em nada, quando a campainha tocou. Estranhei. Não esperávamos visita. Levantei devagar, com aquela preguiça que toma conta do corpo quando a alma está pesada, e fui até a porta. Do outro lado, havia um senhor que eu nunca tinha visto. Aparentava uns 60 e poucos anos, usava um terno escuro bem cortado, óculos de armação dourada e carregava uma pasta de couro marrom debaixo do braço. Tinha um ar elegante, daquelas pessoas que a gente percebe que são educadas antes mesmo de abrirem a boca. Ele sorriu de forma cordial e perguntou, com uma voz calma e bem articulada: "Bom dia, a senhora é Dona Vera Lúcia Monteiro?" Fiquei surpresa. Ninguém me procurava pelo nome completo há anos. Naquela casa, eu era Dona Vera, mãe, vó, quando muito. Às vezes nem isso, às vezes era só um vulto que passava pelos cômodos sem ser notado. "Sou eu mesma", respondi, ainda segurando a porta entreaberta. Ele se apresentou como Henrique Bastos, avaliador especializado em joias antigas e peças de família com valor histórico. Explicou que trabalhava para uma casa de leilões em São Paulo e que estava fazendo uma pesquisa na região sobre heranças do século XX. Disse que uma senhora chamada Carminha, que havia sido vizinha da minha mãe há muitos anos, tinha mencionado uma aliança famosa que existia na família Monteiro. "Dona Carminha faleceu há 2 anos", ele continuou. "Mas antes de partir, ela me passou uma lista de famílias que poderiam ter peças valiosas. O nome da senhora estava nessa lista. Perdoe a visita sem aviso, mas estou na região apenas hoje e não queria perder a oportunidade." Meu coração disparou. Dona Carminha, eu me lembrava dela. Uma senhora pequenininha que morava na casa ao lado da minha mãe e que adorava tomar café com ela nas tardes de domingo. Elas passavam horas conversando sobre os velhos tempos, sobre as famílias do bairro, sobre joias e casamentos e histórias de antigamente. Convidei seu Henrique para entrar. Ofereci café, que ele aceitou com educação. Sentamos na sala e ele abriu a pasta, tirando de dentro um caderno de anotações e uma lupa profissional que parecia equipamento de cientista. Foi nesse momento que ouvi o barulho do carro de Débora entrando na garagem. Minutos depois, ela apareceu na sala com as crianças, sacolas de compras nos braços, e parou no meio do caminho quando viu o visitante. "Quem é o senhor?" ela perguntou, com aquele tom de desconfiança que usava com qualquer pessoa que não conhecia. Seu Henrique se levantou, se apresentou novamente, explicou o motivo da visita. E eu vi acontecer algo que nunca tinha visto antes. Os olhos de Débora brilharam de um jeito diferente. Um brilho que eu conhecia bem. O brilho de quem fareja dinheiro. Ela largou as sacolas no chão, mandou as crianças irem brincar no quarto e sentou no sofá ao lado do avaliador com um sorriso que eu não via há anos. De repente, ela era toda simpatia, toda cordialidade, oferecendo mais café, perguntando sobre o trabalho dele, sobre as peças que ele já tinha avaliado. Seu Henrique, educado como era, respondeu a tudo com paciência. Contou que já tinha encontrado verdadeiros tesouros escondidos em casas simples pelo interior de São Paulo. Relógios de bolso que valiam fortunas. Broches que pertenceram a famílias nobres portuguesas. E alianças, muitas alianças, que carregavam histórias e valores que os donos nem imaginavam. "Alianças?" Débora perguntou, inclinando o corpo para a frente. "Que tipo de alianças?" Seu Henrique explicou que alianças antigas, especialmente as feitas por joalheiros artesanais do início e meados do século XX, eram extremamente valorizadas no mercado de colecionadores. Algumas chegavam a valer centenas de milhares de reais, dependendo da procedência, do artesão e do estado de conservação. Senti meu estômago afundar. Olhei para Débora e vi que ela tinha empalidecido levemente, mas ainda mantinha o sorriso forçado no rosto. "E essa aliança da família Monteiro?" ela perguntou, tentando parecer casual. "O senhor sabe alguma coisa sobre ela?" Seu Henrique abriu o caderno de anotações e leu em voz alta. Segundo Dona Carminha, a aliança foi encomendada em 1952 por Joaquim Monteiro, um marceneiro de Sorocaba, para sua esposa Conceição.
A peça foi feita por Antônio Ferreira da Silva, um joalheiro português que trabalhou no Brasil entre 1940 e 1960. Ele fez uma pausa e olhou para mim por cima dos óculos. A senhora confirma essa informação, dona Vera? Eu confirmei. Contei toda a história com a voz embargada, mas firme. Falei do meu avô Joaquim, das economias de 3 anos, da encomenda especial. Falei de Antônio Ferreira da Silva, das peças únicas que ele fazia, do trabalho em filigrana que era sua marca registrada. Falei da minha avó Conceição, de como ela usou a aliança até o último dia. Falei da minha mãe, de como ela me passou no dia do casamento. Falei de tudo, porque aquela história era a única coisa que ninguém podia me tirar. Seu Henrique ouvia com atenção, fazendo anotações, assentindo com a cabeça. Quando terminei, ele ajustou os óculos e disse, com uma seriedade que fez o ar da sala ficar mais pesado: Dona Vera, se essa aliança for realmente uma peça original de Antônio Ferreira da Silva, a senhora precisa saber de uma coisa muito importante. Ele fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. As obras de Antônio Ferreira são raríssimas. Ele produziu menos de 200 peças em toda a carreira e a maioria se perdeu ao longo das décadas. As que sobreviveram são disputadas por colecionadores do mundo inteiro. Em leilões internacionais, uma aliança em bom estado de conservação pode alcançar valores entre 400 mil e R$500 mil. Algumas já ultrapassaram 700 mil, dependendo da história documentada. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já vivi. Olhei para Débora. O rosto dela tinha perdido toda a cor. Os lábios tremiam levemente. As mãos, que segundos antes gesticulavam com animação, agora estavam paralisadas no colo. Eu podia ver a mente dela trabalhando, fazendo as contas, chegando à conclusão inevitável. Seu Henrique continuou, sem perceber a tensão. A senhora poderia me mostrar a peça? Gostaria muito de examinar pessoalmente. Se for autêntica, posso providenciar uma avaliação formal e, caso tenha interesse, intermediar a venda para colecionadores sérios. Respirei fundo. Olhei para Débora, que agora me encarava com os olhos arregalados, a boca entreaberta, esperando minha resposta como quem espera uma sentença. E eu disse, com uma calma que me surpreendeu: Seu Henrique, eu agradeço muito a visita e todas essas informações, mas infelizmente a aliança não está mais comigo. Ele franziu a testa confuso. Como assim? A senhora vendeu? Não, eu respondi sustentando o olhar. A aliança foi jogada no lixo, semana passada. O avaliador arregalou os olhos, genuinamente chocado. Jogada no lixo? Uma peça de Antônio Ferreira? Como isso aconteceu? Antes que eu pudesse responder, Débora se levantou do sofá como se tivesse levado um choque elétrico. O rosto estava transtornado, as mãos tremiam descontroladas, a voz saiu esganiçada quando ela gritou: O lixo! Meu Deus, o lixo! Ela saiu correndo da sala em direção à área de serviço, tropeçando nos próprios pés, esbarrando nos móveis. Ouvi o barulho da porta se abrindo com violência, o som de sacos sendo revirados, de coisas caindo no chão. Seu Henrique me olhou sem entender. O que está acontecendo? Eu permaneci sentada, imóvel, e disse em voz alta o suficiente para que Débora ouvisse do outro cômodo: O caminhão de lixo passou segunda-feira, seu Henrique. Há 6 dias. Um grito abafado veio da área de serviço. Depois, silêncio. Débora voltou para a sala minutos depois. Estava descabelada, com os olhos vermelhos, a respiração ofegante. Tinha sujeira nas mãos de tanto revirar os sacos que ainda restavam ali, procurando algo que há muito tempo já estava num aterro sanitário em algum lugar. Ela me olhou com uma expressão que misturava desespero, raiva e incredulidade, como se eu fosse a culpada. Como se eu tivesse feito aquilo de propósito para destruí-la. Por que você não disse que valia alguma coisa? Ela perguntou, a voz tremendo. Por que você deixou eu jogar fora? Por que você não me impediu? Seu Henrique, percebendo que havia entrado no meio de algo muito maior do que uma simples avaliação de joia, começou a guardar suas coisas na pasta. Pediu desculpas pelo incômodo, disse que sentia muito pela perda e deixou seu cartão na mesa caso a aliança fosse encontrada por algum milagre. Acompanhei-o até a porta em silêncio. Antes de sair, ele segurou minha mão com delicadeza e disse baixinho: Dona Vera, eu sinto muito. Não apenas pela aliança,
mas por tudo que a senhora claramente está passando nessa casa. A senhora merece mais do que isso. Agradeci com um aceno de cabeça e fechei a porta. Quando voltei para a sala, Débora ainda estava no mesmo lugar, paralisada, olhando para o nada. Marcelo tinha aparecido, atraído pelo barulho, e tentava entender o que estava acontecendo. R$ 500.000, Débora murmurou, mais para si mesma do que para qualquer um. R$ 500.000 no lixo. Eu joguei R$ 500.000 no lixo. Marcelo olhou para mim pedindo explicação. Eu contei, em poucas palavras, o que havia acontecido. Vi o rosto do meu filho passar por várias emoções, surpresa, confusão e finalmente algo que parecia vergonha. Débora se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas de frustração. Você fez isso de propósito, ela acusou. Você sabia o valor e não disse nada. Você queria me prejudicar. Eu a olhei nos olhos, sem desviar, sem me diminuir, sem pedir desculpas por algo que não fiz. Débora, eu não sabia o valor em dinheiro, mas eu sabia o valor que aquela aliança tinha para mim, para minha família, para 3 gerações de mulheres. E eu te implorei para não jogar fora. Você não quis ouvir. Você decidiu que era lixo. Você decidiu sozinha. Levantei do sofá e caminhei em direção ao meu quarto. Antes de sair da sala, me virei uma última vez e disse: Você passa a vida decidindo o que tem valor e o que não tem, Débora. Decidindo quem merece respeito e quem não merece. Pois agora você decidiu jogar fora R$ 500.000. Espero que a reforma da casa tenha valido a pena. Entrei no quarto e tranquei a porta. Do outro lado, ouvi Débora soluçando, Marcelo tentando acalmá-la, as crianças perguntando o que tinha acontecido. Ouvi o caos que eu nunca imaginei que viveria, mas que de alguma forma estranha me trouxe uma clareza que eu não tinha há anos. Sentei na cama e olhei para o criado mudo vazio. A aliança não estava mais ali. R$ 500.000 haviam ido para o lixo junto com ela. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não senti apenas dor. Senti também algo que parecia o começo de uma libertação, porque naquela sala, alguns minutos antes, eu tinha olhado nos olhos da mulher que me humilhou por anos e não tinha abaixado a cabeça. Eu tinha dito a verdade sem medo. Eu tinha mostrado que ainda existia uma Vera Lúcia que não se deixava destruir. E isso, eu descobri naquele momento, valia muito mais do que qualquer aliança. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada na cama, olhando para o teto escuro do quarto, eu ouvia os sons da casa como nunca tinha ouvido antes. O ranger do assoalho quando alguém se levantava. O murmúrio abafado de vozes discutindo no quarto ao lado. O choro contido de Débora, que às vezes escapava pelas paredes finas. E o silêncio de Marcelo, que era ainda mais ensurdecedor do que qualquer grito. R$ 500.000. A frase ecoava na minha cabeça como um sino que não parava de tocar. R$ 500.000 que tinham ido para o lixo junto com a aliança da minha avó. R$ 500.000 que poderiam ter mudado a vida de qualquer pessoa. R$ 500.000 que Débora havia jogado fora com suas próprias mãos, rindo, debochando, me chamando de velha apegada a lixo. Mas não era o dinheiro que me mantinha acordada. Era outra coisa. Era a clareza que tinha tomado conta de mim naquela sala, quando olhei nos olhos de Débora e não abaixei a cabeça. Era a sensação de que algo dentro de mim havia finalmente acordado, depois de anos dormindo. Era a certeza de que eu não podia mais continuar vivendo daquele jeito. O domingo amanheceu tenso. Ninguém falou comigo durante o café da manhã. Débora nem desceu do quarto. Marcelo tomou café em silêncio, evitando me olhar, e saiu para a garagem assim que terminou. As crianças, sentindo o peso no ar, comeram rápido e foram brincar no quintal. Passei a manhã no meu quarto pensando na minha vida, nas minhas escolhas, em como eu tinha chegado ali. E foi nesse momento que uma memória veio com força total, uma memória que eu tinha empurrado para o fundo da mente por anos, mas que agora exigia ser lembrada. 8 anos antes, quando Osvaldo partiu e me deixou sozinha naquela casa cheia de lembranças, Marcelo apareceu com uma proposta. Ele tinha acabado de se casar com Débora. Estavam morando num apartamento apertado e queriam comprar uma casa maior. O problema era que não tinham dinheiro suficiente para a entrada. "Mãe, vende a casa e vem morar com a gente", ele disse,
com aquele sorriso que eu conhecia desde que ele era bebê. Você não pode ficar sozinha aqui. É perigoso, é triste. Com a gente você vai ter companhia, vai poder ajudar com os netos quando vierem, vai ser bom para todo mundo. Na época, eu estava destruída pela perda de Osvaldo. A casa onde vivemos por mais de 3 décadas parecia grande demais, vazia demais, silenciosa demais. Cada cômodo tinha uma lembrança dele. Cada objeto me fazia chorar. A ideia de sair dali, de recomeçar, de ter família por perto, pareceu a salvação. Vendi a casa por R$380 mil. Era um valor bom para a época, fruto de décadas de trabalho meu e de Osvaldo. Aquela casa representava uma vida inteira de sacrifícios, de economias, de escolhas difíceis. E eu entreguei quase tudo para o meu filho. Dei 300 mil para Marcelo, 300 mil reais para a entrada da casa onde eu agora era tratada como uma intrusa. Guardei apenas 80 mil numa poupança, para emergências, para não depender completamente deles. Na época, Marcelo prometeu que a casa seria de todos, que eu teria meu espaço, minha liberdade, meu lugar na família. Débora sorriu e disse que seria maravilhoso ter uma sogra por perto para ajudar. Eu acreditei. Quis acreditar. Mas as promessas foram se desfazendo com o tempo, como tinta que desbota no sol. O quarto, que seria meu cantinho especial, virou o menor da casa, nos fundos, longe de tudo. A liberdade que me prometeram virou uma lista de obrigações domésticas que só crescia. E o lugar na família que eu deveria ter se transformou num canto invisível onde ninguém me via, ninguém me ouvia, ninguém se importava. 300 mil reais. Eu tinha dado 300 mil reais para comprar o direito de ser humilhada em silêncio. Naquela manhã de domingo, sentada na cama do quarto que deveria ser meu refúgio, mas era minha prisão, eu finalmente enxerguei a verdade com clareza brutal. Eu não era família naquela casa. Era mão de obra gratuita. Era babá sem salário. Era empregada doméstica que ainda por cima tinha pago para trabalhar. Foi então que ouvi batidas na porta do meu quarto. 3 batidas suaves, hesitantes. Mãe, posso entrar? Era Marcelo. A voz dele estava diferente, carregada de algo que eu não ouvia há muito tempo. Culpa, talvez. Ou medo. Levantei, destranquei a porta e voltei a sentar na cama. Ele entrou devagar, como quem entra num território desconhecido. Fechou a porta atrás de si e ficou parado, sem saber onde se colocar. Senta, eu disse, apontando para a cadeira perto da janela. Ele sentou. O silêncio entre nós durou quase 1 minuto inteiro. Foi ele quem quebrou. Mãe, eu não sei o que dizer. Sobre a aliança, sobre tudo. Eu não sabia que valia tanto dinheiro. Se você soubesse o quê? Eu interrompi. Teria impedido sua esposa de jogar fora? Teria me defendido? Teria feito alguma coisa diferente do que fez nos últimos 8 anos, que foi absolutamente nada? Ele abaixou os olhos. Vi o maxilar dele tremer levemente. Mãe, não é assim. É assim sim, Marcelo. É exatamente assim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você viu sua esposa me desrespeitar centenas de vezes. Viu ela criticar minha comida, minhas roupas, meu jeito de ser. Viu ela entrar no meu quarto sem bater, mexer nas minhas coisas, decidir o que eu podia ou não podia ter. E você nunca disse uma palavra, nunca me defendeu, nunca escolheu a sua mãe. Ele levantou os olhos marejados. Eu estava no meio, mãe, entre você e minha esposa. Não é fácil. Não é fácil? Eu repeti, sentindo algo quente subir pelo meu peito. Sabe o que não é fácil, Marcelo? Vender a casa onde você viveu a vida inteira, a casa onde criou seu filho, a casa que construiu com seu marido tijolo por tijolo, entregar 300 mil reais para esse filho comprar uma casa nova, e depois descobrir que nessa casa nova você não tem lugar nenhum. O rosto dele ficou pálido. Ele abriu a boca para falar, mas eu não deixei. Você sabe quanto eu dei para vocês comprarem essa casa? 300 mil reais. Todo o dinheiro que eu e seu pai juntamos em mais de 30 anos de casamento. Eu dei para você porque acreditei nas suas promessas, porque achei que ia ter um lar, uma família, um lugar onde envelhecer com dignidade. E o que eu ganhei em troca? Um quarto nos fundos,
Uma lista de tarefas domésticas e uma nora que joga minhas coisas no lixo achando que tem esse direito. Marcelo estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de um homem de 40 anos que naquele momento parecia um menino perdido. Mãe, me desculpa, ele disse, a voz embargada. Eu errei, eu sei que errei, mas a gente pode resolver isso. Eu vou conversar com a Débora, vou exigir que ela te trate melhor, vou... Não, eu interrompi. Não vai resolver nada, Marcelo, porque o problema não é só a Débora. O problema é que você deixou isso acontecer. Você escolheu o silêncio, você escolheu a conveniência, você escolheu não ver o que estava bem na sua frente. Levantei da cama e fui até a janela. Olhei para o quintal onde Lucas e Marina brincavam, alheios ao terremoto que acontecia dentro de casa. Eu vou embora, Marcelo. Ele se levantou da cadeira num impulso. Como assim? Embora? Para onde? Não sei ainda. Mas vou. Não dá mais para ficar aqui. Não depois de tudo que aconteceu. Não depois de finalmente enxergar o que eu me tornei nesses 8 anos. Mãe, você não pode ir embora assim. Onde você vai morar? Como vai se sustentar? Você tem quase 70 anos. Não pode simplesmente... Eu tenho 68 anos. Eu corrigi, me virando para encará-lo. E tenho 80 mil reais na poupança que sobrou da venda da casa. Tenho minha aposentadoria. E tenho uma irmã em Santos que sempre disse que a porta dela está aberta para mim. Eu vou ficar bem, Marcelo. Talvez pela primeira vez em muito tempo eu vá ficar bem de verdade. Ele deu um passo na minha direção, os olhos suplicantes. Mãe, por favor, não faz isso. As crianças precisam de você. Eu preciso de você. A gente pode mudar, pode ser diferente. As crianças vão sentir minha falta, e eu vou sentir a falta delas. Mas elas têm pai e mãe para cuidar delas. E você, Marcelo? Fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Você precisou de mim a vida inteira, e eu sempre estive aqui. Mas agora eu preciso de mim. Preciso me lembrar de quem eu era antes de virar só a mãe do Marcelo, a avó do Lucas e da Marina, a empregada da Débora. Preciso voltar a ser Vera Lúcia. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou de novo, a voz era quase um sussurro. E os 300 mil? Você quer de volta? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para o meu filho, para aquele homem que eu tinha carregado no colo, que eu tinha criado sozinha depois que Osvaldo partiu cedo demais, que eu tinha amado mais do que a mim mesma por 4 décadas. E senti algo que não esperava sentir. Pena. Não, Marcelo. Não quero o dinheiro de volta. Eu dei de presente, e presente não se pede de volta. Além disso, vocês não teriam como me devolver mesmo, não é? A reforma que a Débora tanto queria deve estar consumindo cada centavo. Ele abaixou os olhos, confirmando em silêncio o que eu já sabia. Eu só quero uma coisa, eu continuei. Quero que você lembre de tudo isso quando suas filhas crescerem. Quero que você ensine Lucas e Marina a tratar as pessoas com respeito, mesmo quando essas pessoas não têm mais nada a oferecer além de amor. E quero que você nunca, jamais, deixe alguém tratar a sua mãe do jeito que você deixou a Débora me tratar. Ele assentiu, incapaz de falar. Caminhei até a porta e a abri. Agora eu preciso ficar sozinha. Preciso pensar, organizar minhas coisas, fazer alguns telefonemas. Amanhã a gente conversa sobre os detalhes. Marcelo passou por mim de cabeça baixa. Antes de sair, ele parou e disse sem se virar. Eu te amo, mãe. Mesmo não parecendo, mesmo eu tendo falhado tanto com você, eu te amo. Eu sei, filho, respondi. Eu também te amo. Mas às vezes amor não é suficiente. Às vezes a gente precisa de respeito também. Ele saiu. Fechei a porta e encostei as costas nela, sentindo o peso daquela conversa em cada osso do meu corpo. Fui até o criado mudo, peguei meu celular e procurei um número que eu não discava há meses. Minha irmã Odete, em Santos. Ela atendeu no 3º toque. Vera! Nossa, que surpresa! Está tudo bem? Respirei fundo e disse as palavras que mudariam minha vida. Odete, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso sair daqui. Você pode me receber por uns dias até eu me organizar? O silêncio do outro lado durou apenas 1 segundo. Depois, a voz firme e acolhedora da minha irmã mais velha encheu meu ouvido. Vera,
A minha casa é sua casa. Sempre foi. Vem pra cá, irmã. Vem que a gente resolve tudo junto. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O sol da tarde pintava o quintal de dourado. Lucas e Marina ainda brincavam lá fora, as risadas deles entrando pelo vidro fechado. Eu ia sentir falta daquelas risadas. Ia sentir falta daqueles abraços, daqueles beijinhos de boa noite, daquelas perguntinhas inocentes que só criança sabe fazer. Mas eu não podia mais viver uma vida pela metade, só para estar perto deles. Às vezes a gente precisa ir embora para poder voltar. Precisa se perder para se encontrar. Precisa deixar de ser tudo para os outros, para finalmente ser alguma coisa para si mesma. E era exatamente isso que eu estava prestes a fazer. Passei a segunda-feira inteira arrumando minhas coisas. Não tinha muito o que levar. 8 anos morando naquela casa e minha vida inteira cabia em 2 malas e uma bolsa de mão. Roupas, alguns livros, os documentos importantes, as poucas fotografias que Débora não tinha jogado fora. Era triste perceber como eu tinha me reduzido ao longo dos anos, como tinha ocupado cada vez menos espaço, cada vez menos ar, cada vez menos vida. Marcelo saiu cedo para o trabalho, evitando me olhar durante o café da manhã. Débora nem desceu do quarto. Segundo as crianças, ela estava com dor de cabeça. Eu sabia que a dor de cabeça tinha nome. 500 mil reais perdidos para sempre num aterro sanitário. Lucas e Marina foram para a escola sem saber que aquele seria um dos últimos dias normais com a avó por perto. Eu os abracei um pouco mais forte na porta, respirei o cheiro de shampoo infantil nos cabelos deles e segurei as lágrimas que insistiam em querer cair. Enquanto arrumava as malas, minha mente viajava pelas memórias daquela casa. Os aniversários das crianças que eu ajudei a organizar. As noites em que Lucas teve febre e eu fiquei acordada cuidando dele. As tardes em que Marina me pedia para fazer trança no cabelo enquanto contava sobre as amigas da escola. Pequenos momentos que, somados, formavam anos inteiros de dedicação. Eu não estava deixando apenas uma casa. Estava deixando uma parte de mim que nunca mais seria a mesma. Odete me ligou no meio da tarde para confirmar os detalhes. Ela tinha preparado o quarto de hóspedes, comprado lençóis novos, até flores tinha colocado no criado mudo. Minha irmã mais velha, 72 anos, viúva também, morando sozinha num apartamento de frente para o mar em Santos. Ela sempre dizia que eu deveria ter ido morar com ela quando Osvaldo partiu. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu tivesse escolhido o caminho errado 8 anos atrás. Mas não adiantava pensar no que poderia ter sido. O que importava agora era o que ainda podia ser. A passagem de ônibus estava comprada para quarta-feira, às 7 da manhã. Eu tinha decidido partir cedo, antes que a casa acordasse por completo, antes que as despedidas ficassem longas demais, dolorosas demais. Mas havia uma coisa que eu precisava fazer antes de ir. Precisava me despedir dos meus netos. Na terça-feira à noite, depois do jantar, pedi para Marcelo trazer as crianças até meu quarto. Ele me olhou com os olhos vermelhos, mas não disse nada. Apenas assentiu e foi buscá-los. Lucas entrou primeiro, com aquele jeitão desengonçado de menino de 10 anos que está crescendo rápido demais. Marina veio logo atrás, segurando o ursinho de pelúcia que eu tinha dado para ela no aniversário de 5 anos. Marcelo ficou parado na porta, sem saber se entrava ou não. "Entra, filho", eu disse. "Você também precisa ouvir isso." Ele entrou e fechou a porta. Os 4 ficamos ali, no meu quartinho nos fundos, cercados pelas malas que contavam sem palavras o que estava prestes a acontecer. "Vovó vai viajar?" Marina perguntou, olhando para as malas com aqueles olhos grandes e curiosos. Respirei fundo. Tinha ensaiado aquela conversa na minha cabeça o dia inteiro, mas agora que o momento tinha chegado, as palavras pareciam fugir. "Vem cá, meu amor", eu disse abrindo os braços. Marina correu e se aninhou no meu colo. Lucas ficou parado, desconfiado, como se já soubesse que algo estava errado. Com 10 anos, as crianças já percebem mais do que a gente imagina. "A vovó vai morar um tempo na casa da tia-avó Odete, em Santos", eu disse, tentando manter a voz firme. "Lembra dela? A gente foi visitar uma vez quando você era pequenininha." Marina franziu a testa. "Mas por quê? A vovó não gosta mais de morar aqui com a gente?" A pergunta me acertou como uma flecha no peito. Olhei para Marcelo, que desviou o olhar.
Voltei os olhos para minha neta e acariciei o rosto dela com toda a ternura que eu tinha. Não é isso, meu amor. A vovó ama vocês mais do que tudo no mundo. Mas às vezes a gente precisa ir embora para ficar bem. Às vezes a gente precisa de um tempinho longe para lembrar de quem a gente é. Lucas se aproximou devagar. É por causa da briga? Ele perguntou, baixinho. Eu ouvi a mamãe gritando no sábado e vi ela chorando no quarto. É por isso que a senhora vai embora? Crianças. Elas veem tudo, ouvem tudo, entendem mais do que a gente pensa. As pessoas adultas às vezes têm problemas complicados, Lucas, eu disse, puxando ele para perto também. Não é culpa de ninguém. Não é culpa sua, nem da Marina, nem do papai. É só que, às vezes as coisas não funcionam do jeito que a gente queria, e a gente precisa fazer mudanças. Mas a senhora vai voltar, né? Marina perguntou, os olhos já marejados. Promete que vai voltar? Senti minha garganta fechar. Como prometer algo assim? Como dizer que sim quando eu nem sabia o que o futuro guardava? A vovó promete que vocês vão sempre estar no meu coração, eu disse, beijando a testa dela. E promete que a gente vai se falar sempre. Vocês podem me ligar, mandar mensagem, fazer videochamada, e nas férias, se o papai deixar, vocês podem ir me visitar em Santos. Tem praia lá, sabia? A gente pode fazer castelo de areia juntos. Marina abriu um sorriso pequeno entre as lágrimas. Castelo de areia de verdade? De verdade. O maior castelo de areia que vocês já viram. Lucas permaneceu sério. Ele era mais parecido comigo. Guardava as emoções por dentro, processava tudo em silêncio. Mas quando me abraçou, abraçou forte, e eu senti o corpo dele tremer levemente. Eu vou sentir sua falta, vó. Ele sussurrou no meu ouvido. A senhora é a única que me escuta de verdade. Aquelas palavras me quebraram por dentro. Segurei o choro com todas as forças que tinha e abracei meus 2 netos como se fosse a última vez. E talvez fosse. Talvez não. Só o tempo diria. Marcelo assistiu a cena inteira, encostado na parede, as lágrimas escorrendo em silêncio pelo rosto. Quando as crianças finalmente se soltaram de mim, ele se aproximou. Crianças, deem boa noite para a vovó. Amanhã cedo ela vai viajar e vocês têm escola. Mas eu quero ficar com a vovó, Marina protestou, se agarrando em mim. Eu sei, meu amor, eu disse, gentilmente afastando ela. Mas a vovó precisa descansar para a viagem. E você precisa dormir para crescer forte e bonita. A gente se fala amanhã, está bem? Eu prometo que ligo assim que chegar em Santos. Marcelo levou as crianças para o quarto delas. Eu fiquei sozinha, sentada na cama, olhando para as malas prontas e sentindo o peso daquela despedida em cada célula do meu corpo. Meia hora depois, ouvi batidas na porta. Batidas fortes, impacientes. Eu já sabia quem era antes mesmo de abrir. Débora entrou sem esperar convite. O rosto estava inchado de tanto chorar, mas os olhos tinham uma dureza que eu conhecia bem. Ela fechou a porta atrás de si e ficou me encarando em silêncio por alguns segundos. Então é verdade, ela disse finalmente. Você vai embora mesmo. Vou, respondi, sem me levantar da cama. Amanhã cedo. Ela cruzou os braços. E você acha que pode simplesmente ir, depois de tudo o que aconteceu? Você acha que pode destruir minha vida e sair andando como se nada tivesse acontecido? Eu quase ri. Quase. Destruir sua vida, Débora? Eu destruí sua vida? 500 mil reais, ela gritou, a voz subindo uma oitava. 500 mil reais que estavam guardados nesse quarto e você nunca disse nada. Você deixou eu jogar fora de propósito. Você queria me ferrar. Levantei da cama devagar. Senti uma calma estranha tomar conta de mim. Aquela calma que vem quando a gente finalmente para de ter medo. Débora, eu vou te dizer uma coisa, e você vai ouvir até o fim. Depois, eu nunca mais vou tocar nesse assunto. Ela abriu a boca para interromper, mas eu levantei a mão. Eu não sabia o valor em dinheiro daquela aliança. Eu sabia o valor sentimental. Sabia que era uma peça de família, que tinha história, que era importante para mim. E eu te implorei para não jogar fora. Você lembra disso? Você lembra de eu pedindo, por favor, para você não jogar? Ela desviou o olhar. Você não quis ouvir, continuei. Você riu de mim. Chamou a aliança de lixo, chamou de cafona e jogou dentro do saco sem pensar 2 vezes. A escolha foi sua, Débora, não minha. Mas você podia ter dito... Eu disse. Minha voz subiu pela primeira vez. Eu disse que era de família
Disse que tinha mais de 70 anos de história. E você respondeu que era velharia, que ninguém guarda isso, que era lixo. Foram suas palavras, não minhas. Ela ficou em silêncio, o rosto vermelho. Agora você quer me culpar, porque a sua ganância se voltou contra você. Eu continuei. Quer me transformar na vilã dessa história para não ter que olhar no espelho e encarar a verdade. Mas a verdade é simples, Débora. Você jogou fora porque não respeitava nada que fosse meu. Porque para você, eu não tinha valor nenhum. E se minhas coisas não tinham valor, por que uma aliança velha teria? Ela engoliu em seco. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas novamente, mas dessa vez não pareciam lágrimas de tristeza. Pareciam lágrimas de raiva. Você vai se arrepender de ir embora, ela disse, a voz tremendo. Quando perceber que está sozinha, que ninguém se importa com você, que suas economias estão acabando, você vai querer voltar. E aí não sei se vai ter lugar para você aqui. Eu sorri. Um sorriso triste, cansado, mas genuíno. Débora, eu já estou sozinha há 8 anos. Sozinha no meio de uma família que não me enxerga. Numa casa que eu ajudei a pagar, mas onde nunca tive lugar. Se vou estar sozinha de verdade, pelo menos vai ser com dignidade. Pelo menos vai ser por escolha minha. Caminhei até a porta e a abri. Agora, por favor, saia do meu quarto. Eu preciso descansar. A viagem amanhã é longa. Ela me olhou com uma mistura de ódio e algo mais que eu não consegui identificar. Talvez admiração relutante. Talvez inveja. Talvez apenas surpresa de ver uma velha mansa finalmente mostrar as garras. Saiu sem dizer mais nada. Fechei a porta e encostei a testa na madeira fria. Estava feito. Todas as conversas difíceis, todas as despedidas, todos os confrontos. Agora só restava partir. Fui até a escrivaninha e peguei uma folha de papel. Tinha uma última coisa a fazer. Um bilhete para deixar na mesa da cozinha, para que todos lessem quando acordassem e eu já estivesse longe. Escrevi devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Para minha família, quando vocês lerem isso, eu já estarei a caminho de Santos. Não se preocupem comigo, eu vou ficar bem. Marcelo, você é meu filho e eu te amo, mas amor sem respeito é apenas costume. Espero que você aprenda a diferença antes que seja tarde demais. Lucas e Marina, a vovó ama vocês até a lua e de volta. Cuidem um do outro. E lembrem sempre, o valor das pessoas não está no que elas têm, mas em como elas tratam os outros. Débora, você queria que eu fosse embora. Agora estou indo. Talvez um dia você entenda que certas coisas que parecem lixo são, na verdade, as mais valiosas de todas. E quando você perceber isso, talvez já seja tarde demais para recuperar. Não me procurem. Quando eu estiver pronta, eu entro em contato. Com amor e dignidade, Vera Lúcia Monteiro. Dobrei o papel, coloquei dentro do envelope e escrevi para a família, do lado de fora. Amanhã, quando o sol nascesse, eu estaria num ônibus rumo a uma nova vida. Uma vida que eu não sabia como seria, mas que pelo menos seria minha. E isso, depois de tanto tempo sendo de todo mundo menos de mim mesma, já era mais do que suficiente. O ônibus partiu às 7 da manhã de uma quarta-feira cinzenta. Eu sentei na janela, com a bolsa no colo e o coração apertado, e vi a cidade onde vivi os últimos 8 anos ir ficando para trás. As ruas que eu conhecia de cor, o mercado onde fazia compras, a praça onde levava as crianças para brincar, tudo foi se transformando em borrões pelo vidro embaçado até desaparecer completamente. Não olhei para trás, não chorei. Apenas respirei fundo e deixei a estrada me levar. A viagem durou pouco mais de 4 horas. 4 horas em que eu fiquei em silêncio, olhando a paisagem mudar, pensando em tudo que tinha acontecido nas últimas 2 semanas. A aliança jogada no lixo. A revelação do valor. O confronto com Marcelo, a despedida das crianças, o bilhete na mesa da cozinha. Em algum momento durante a viagem, peguei o celular e vi 3 chamadas perdidas de Marcelo e uma mensagem de texto. Mãe, por favor, liga para mim, preciso falar com você. Não respondi. Não estava pronta ainda. Talvez nunca estivesse completamente pronta, mas naquele momento eu precisava de silêncio. Precisava de espaço. Precisava me encontrar antes de encontrar qualquer outra pessoa.
Quando o ônibus entrou em Santos, vi o mar pela primeira vez em anos. Estava lá, imenso, azul, brilhando sob o sol do meio-dia como se estivesse me dando as boas-vindas. Senti uma coisa estranha no peito, algo que demorei a reconhecer porque fazia muito tempo que não sentia. Era esperança. Odete estava me esperando na rodoviária. Minha irmã mais velha, 72 anos, cabelos brancos presos num coque, vestido florido e aquele sorriso que eu conhecia desde a infância. Quando me viu descendo do ônibus com minhas 2 malas, ela abriu os braços e eu corri para eles como se fosse uma menina de novo. Ficamos abraçadas por um longo tempo, ali no meio da rodoviária, sem dizer nada. Não precisava. Algumas coisas não cabem em palavras. O apartamento dela ficava a 3 quadras da praia. Era pequeno, simples, mas tinha uma varanda de onde se via o mar. Quando entrei no quarto que ela tinha preparado para mim, com lençóis novos, flores no criado mudo e uma janela que deixava entrar a brisa salgada, senti meus olhos arderem. "É seu pelo tempo que precisar", Odete disse, colocando a mão no meu ombro. "Essa casa sempre foi sua também, Vera. Eu só estava esperando você perceber isso." Naquela primeira noite em Santos, depois que Odete foi dormir, eu fui até a varanda e fiquei olhando o mar no escuro. As ondas batiam na areia com um ritmo constante, quase hipnótico. O som era diferente de tudo que eu conhecia, tão diferente do silêncio pesado daquela casa onde passei 8 anos me sentindo invisível. Pensei na aliança da minha avó, perdida para sempre num aterro sanitário. Pensei nos 500 mil reais que Débora jogou fora com as próprias mãos. Pensei em todas as coisas que eu também tinha jogado fora ao longo dos anos. Minha voz, minha opinião, minha dignidade, meu direito de existir como pessoa e não apenas como função. E percebi algo que me fez chorar pela primeira vez desde que saí de casa. A aliança não tinha ido embora por acaso. Ela tinha cumprido seu papel. Durante 74 anos, ela passou de mão em mão, lembrando cada mulher da nossa família que nós éramos amadas. Minha avó Conceição usou até o fim. Minha mãe Maria das Graças usou até me passar. E eu guardei por décadas, olhando para ela nos momentos difíceis, lembrando de quem eu era. Mas talvez a aliança precisasse ir embora para eu finalmente entender a mensagem que ela carregava. Isso aqui é a prova de que fomos amadas. Passa para diante. Minha avó não estava falando só da joia. Estava falando do amor próprio, da dignidade, do valor que existe dentro de cada uma de nós, com ou sem ouro, com ou sem dinheiro, com ou sem aprovação dos outros. Eu tinha passado 8 anos esperando que Débora me valorizasse, esperando que Marcelo me defendesse, esperando que alguém, qualquer pessoa, enxergasse meu valor e me tratasse de acordo. Mas o valor não vem de fora. Nunca veio. O valor está aqui dentro, e só eu posso reconhecê-lo. A aliança foi o preço da minha libertação. E mesmo que tivesse valido 10 milhões de reais, ainda assim teria sido um preço justo. Os dias em Santos foram passando devagar, no ritmo das ondas. Eu acordava cedo, tomava café com Odete na varanda e depois caminhávamos juntas pela orla. Minha irmã me apresentou às amigas dela, senhoras da mesma idade que se reuniam para fazer ginástica na praia, jogar baralho no clube da terceira idade, organizar almoços e passeios. No começo, eu ficava calada, observando, sem saber como me encaixar. Mas aos poucos fui soltando a voz que tinha ficado presa por tanto tempo. Comecei a dar opinião, a contar histórias, a rir de verdade. Descobri que ainda sabia ser engraçada, que ainda tinha coisas interessantes para dizer, que ainda existia uma Vera Lúcia além da mãe, da avó, da sogra. 2 semanas depois de chegar em Santos, finalmente liguei para Marcelo. Ele atendeu no primeiro toque. "Mãe?" "Graças a Deus." "Eu estava tão preocupado." "Eu sei, filho. Desculpa ter sumido assim. Eu precisava de um tempo." Conversamos por quase 1 hora. Ele me contou que as crianças perguntavam por mim todos os dias, que Marina dormia abraçada com o ursinho que eu tinha dado, que Lucas tinha ficado mais quieto desde que eu fui embora. Contou também que Débora não estava bem, que passava as noites pesquisando sobre a aliança na internet, que tinha desenvolvido uma obsessão doentia com o que poderia ter sido. "Ela fala da aliança o tempo todo, mãe," ele disse, a voz cansada. "Como se fosse a única coisa que importa.
Às vezes eu acho que ela sente mais falta do dinheiro que perdeu do que de você. Não respondi. Não tinha o que responder. Mãe, você vai voltar? Ele perguntou depois de um silêncio longo. Não sei, filho. Não agora. Talvez nunca para morar. Mas eu quero ver as crianças. Quero estar presente na vida delas, mesmo de longe. Será que você pode trazê-las para me visitar nas férias? Ele prometeu que sim. E dessa vez, diferente de todas as promessas que ele tinha feito nos últimos 8 anos, eu escolhi acreditar. Um mês depois, Marcelo trouxe Lucas e Marina para passar um fim de semana em Santos. Eu os esperei na rodoviária com o coração acelerado, sem saber como seria o reencontro. Mas quando Marina me viu, ela soltou a mão do pai e veio correndo na minha direção, gritando "Vovó!", com aquela voz fina que eu tanto amava. Lucas veio logo atrás, mais contido, mas com um sorriso que dizia tudo que ele não conseguia colocar em palavras. Passamos o fim de semana inteiro na praia. Fizemos castelo de areia, como eu tinha prometido. Tomamos sorvete na orla. Caminhamos com os pés na água, deixando as ondas molharem nossas canelas. Marina ria tanto que chegava a engasgar, e Lucas, pela primeira vez em muito tempo, parecia uma criança de verdade, não um menino carregando preocupações de adulto. Na última noite, antes de irem embora, Lucas me puxou para um canto e disse baixinho: "Vovó, a senhora está diferente." "Diferente como, meu amor?" "Mais feliz. A senhora sorri mais agora. Antes a senhora quase nunca sorria." Abracei meu neto com força e beijei o topo da cabeça dele. "É porque agora eu lembrei quem eu sou, Lucas. Às vezes a gente esquece, sabe? Fica tanto tempo sendo o que os outros querem que esquece o que a gente quer. Mas eu lembrei, e não vou esquecer de novo." Marcelo foi embora com as crianças no domingo à noite. Antes de entrar no carro, ele me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Me desculpa, mãe, por tudo. Eu devia ter te protegido." "Eu sei, filho", respondi. "Mas agora eu aprendi a me proteger sozinha. E isso talvez seja o melhor presente que essa situação toda podia ter me dado." Hoje, 6 meses depois de ter encontrado minhas coisas sendo jogadas em sacos de lixo, eu estou sentada na varanda do apartamento em Santos, olhando o mar se tingir de laranja com o pôr do sol. Odete está na cozinha preparando o jantar, cantarolando uma música antiga que nossa mãe costumava cantar. O cheiro de comida caseira entra pela porta e se mistura com a brisa salgada. Não tenho mais a aliança da minha avó. Nunca mais vou tê-la. 500 mil reais foram para o lixo junto com ela, e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Mas sabe de uma coisa? Eu não trocaria a vida que tenho agora por aliança nenhuma, porque eu descobri algo que Débora nunca vai entender, por mais que pesquise na internet, por mais que chore, por mais que se culpe. O valor daquela aliança não estava no ouro, não estava no trabalho artesanal, não estava nos 500 mil reais que um colecionador pagaria por ela. O valor estava na mensagem que ela carregava. Isso aqui é a prova de que fomos amadas. Passa para diante. E essa mensagem eu não perdi. Essa mensagem está aqui comigo, dentro do meu peito, mais forte do que nunca. Eu sou neta de Conceição, filha de Maria das Graças, viúva de Osvaldo. Sou mãe de Marcelo, avó de Lucas e Marina. Sou irmã de Odete. Sou Vera Lúcia Monteiro, uma mulher de 68 anos que finalmente aprendeu que seu valor não depende de ninguém. Débora quis me jogar fora junto com a aliança, mas ela se enganou. Porque diferente do ouro, que pode ser derretido e destruído, a dignidade de uma mulher que finalmente se encontrou não pode ser jogada em lixo nenhum. Às vezes, Marina me liga por vídeo antes de dormir. Ela mostra os desenhos que fez na escola, conta sobre as amigas, pergunta quando vai poder voltar para fazer castelo de areia. Lucas às vezes aparece no fundo, acenando tímido, mas com aquele sorriso que me diz que está tudo bem. Marcelo e eu conversamos toda semana. A relação não é a mesma de antes, e talvez nunca seja, mas é uma relação honesta agora, sem mentiras, sem promessas vazias, sem expectativas que não podem ser cumpridas. Débora nunca mais falou comigo. Segundo Marcelo, ela ainda não superou o que aconteceu. Ainda acorda de madrugada pensando na aliança, ainda procura em sites de leilão, ainda alimenta a esperança absurda de que a peça apareça em algum lugar. Eu não guardo rancor dela. Não tenho mais espaço para isso. Rancor ocupa lugar que eu prefiro preencher com coisas melhores.
Caminhadas na praia, risadas com minha irmã, videochamadas com meus netos, o som das ondas me fazendo companhia enquanto eu leio um livro na varanda. Às vezes penso na mulher que eu era antes de tudo isso acontecer. Aquela mulher que acordava às 5 da manhã para fazer café, que limpava a casa inteira sem reclamar, que engolia desaforo em silêncio, achando que isso era amor. Eu sinto compaixão por ela. Queria poder voltar no tempo e dizer: você merece mais, você sempre mereceu. Mas se eu pudesse voltar no tempo, talvez mudasse tudo. Talvez nunca vendesse a casa. Talvez nunca fosse morar com Marcelo. Talvez a aliança ainda estivesse guardada na minha gaveta, junto com uma mulher que nunca descobriu quem realmente era. E isso, no fim das contas, seria a maior perda de todas. A aliança se foi, mas eu me encontrei. E entre uma joia de R$500.000 e uma mulher que finalmente aprendeu a se valorizar, eu escolho a mulher. Todos os dias, sem hesitar. Porque o verdadeiro tesouro nunca esteve naquela caixinha de veludo azul marinho. O verdadeiro tesouro sempre esteve aqui dentro. Eu só precisava de uma nora cruel e uma aliança jogada no lixo para finalmente enxergar isso. Obrigada, Débora. De verdade. Você quis me destruir, mas acabou me libertando. E essa liberdade, diferente da aliança, ninguém nunca vai poder jogar fora. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.